Você que tem a sua Bíblia, o seu celular, seu smartphone, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Próximo versículo, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Curve a sua cabeça, Pai. Nós estamos nesse momento aqui, Senhor, com o nosso coração preparado, Senhor. Que o nosso coração seja uma terra boa para receber a incorruptível palavra, semente da palavra de Deus, ó Pai. E nessa noite a Tua palavra, Senhor, como uma flecha, possa atingir o propósito no qual ela está sendo enviada, Senhor. Pai, eu declaro corações e mentes voltadas a ouvir a Tua palavra. E nessa noite nós não vamos ser somente ouvintes, mas vamos ser ouvintes e praticantes daquilo que o Senhor está ministrando e deseja para cada um de nós. Nós declaramos esse tempo consagrado ao Senhor, no nome de Jesus. Todos digam amém. Você pode sentar, tome o seu lugar. Deus abençoe vocês que estão na galeria também. Amém. Queridos, eu quero falar algumas coisas hoje que o Senhor colocou no meu coração, mas eu queria que você desse a sua atenção de presente. Eu queria que você, nesse pouco tempo, porque Deus não precisa de muito tempo para fazer o que Ele quer fazer. A mulher samaritana, ela teve ali em João capítulo 4, poucos tempos com Jesus, e numa conversa tudo mudou. Zaqueu, quando convida Jesus para ir na casa dele, tudo mudou. Eu lembro daquele centurião também, e ele diz: olha, uma palavra só e o meu servo será curado. E o Senhor libera uma palavra. Então eu quero declarar para você que às vezes é uma pequena palavra, é uma direção, vai mudar tudo na sua vida. E eu queria já convidar você no começo dessa mensagem, você olhar para quem está do seu lado e você dizer para ela que ela fique com seu coração aberto, porque hoje é dia que Deus vai mudar tudo. Diga assim: hoje vai vir uma direção que você está precisando. Diga: hoje é dia de direção que você está precisando. Aleluia, glória a Deus. Irmão, se você honrar Jesus nesse tempo que você está aqui, tudo vai ser transformado. Mas eu quero entrar nesse texto nessa noite, eu não quero me demorar, porque eu sei que é uma expectativa no seu coração, no que diz respeito ao batismo. Mas hoje o tema e sobre a abordagem que eu vou falar hoje é sobre a vontade de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre você conhecer a vontade de Deus e você estar no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus, o texto fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E para nós experimentarmos a boa, agradável e a vontade de Deus, isso é a finalidade. No versículo 2 do capítulo 12, mostra que essa é a finalidade do Senhor, que eu e você possamos experimentar a boa, agradável vontade do Senhor. Mas para nós experimentarmos isso, algumas pessoas acham que a vontade de Deus acontece assim: se Deus quiser, Ele vai fazer qualquer hora, de repente, quem sabe um dia. Algumas pessoas acham que a vontade de Deus acontece simplesmente porque você deseja. Algumas pessoas acham que a vontade de Deus acontece simplesmente por acaso. Mas hoje eu quero que você entenda que a vontade de Deus, ela não é vivida por ocasionalidade, mas a vontade de Deus, ela é vivida por intencionalidade. A vontade de Deus, ela é boa para você. A vontade de Deus é perfeita para você. Mas nesses dias, o Senhor quer levar você para a próxima fase. Mas existem algumas pessoas que têm estado numa luta entre pedir para Deus abençoar a sua vontade. E algumas pessoas têm vindo para a igreja para Deus abençoar a sua vida, para Deus abençoar a sua vontade. Mas hoje a palavra para você é: Deus não quer abençoar a sua vontade. Deus quer que você esteja alinhado com a vontade dEle, que já é boa, perfeita e agradável. A vontade, você pode dizer amém? A vontade de Deus é o melhor para você. A vontade de Deus é o seu lugar de segurança. A vontade de Deus é onde estão todos os recursos que você precisa. A vontade de Deus é onde estão todas as pessoas que Deus vai colocar para que você cumpra o propósito e a vontade dEle. Mas nós precisamos entender algumas coisas, que para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, existem alguns fundamentos antes. E esse fundamento no texto que nós lemos, ele começa dizendo, se puder deixar o texto agora aqui na tela para a gente, ele diz: irmãos,
né? Ele espera que a gente possa apresentar um sacrifício. A primeira coisa que ele fala é o sacrifício vivo. O versículo 1, coloca o versículo 1, ele diz o seguinte no texto: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês possam apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo. Esse apresentar, eu estava vendo, é como se fosse oferecer uma oferta. Então a primeira coisa que você precisa entender é que existe uma oferta de vida. Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de um sacrifício que você precisa entender. Nós falamos muito de graça aqui nesse lugar, mas quando nós falamos de oferta, quando nós falamos de entrega, quando nós falamos da vontade de Deus, sim, é necessário uma entrega. E nessa noite, muitas vezes, você vai ter que de repente entregar a tua vontade para Deus, para que você viva a vontade dEle. Nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer que Ele não quer abençoar a tua vontade, que chega de você fazer queda de braço com Deus, chega de você ir na contramão do que Deus quer. É melhor você mergulhar naquilo que Deus quer para você, para que você pare de perder tempo. Quem está comigo, diga amém. Amém. E o texto aqui, essa é a primeira coisa que ele fala. Outra coisa que ele fala depois, o versículo 2, a primeira coisa é apresentar essa oferta, esse sacrifício vivo. A segunda coisa para experimentarmos a vontade de Deus é não estar conformado com esse mundo, é não estar conformado com esse século. E a última, ele diz, transformai-vos, renovação da vossa mente. Para você experimentar a vontade de Deus, você vai ter que pensar diferente. Passando essa introdução, esse momento, querido, eu quero perguntar: quantos aqui desejam viver a vontade de Deus para a sua vida? Quantos realmente desejam experimentar a vontade de Deus, mas não só conhecer, estar no centro da vontade de Deus? Deus te trouxe aqui nessa noite para que você entenda isso. Sabe, meu irmão, algumas pessoas perguntam assim: pastor, será que é da vontade de Deus? Pastor, será que isso é da vontade de Deus? Irmão, deixa eu falar uma coisa. Deus, Ele tem uma vontade para você, e você precisa conhecer a vontade dEle se relacionando com Ele. Sabe, eu anotei algumas coisas. Deus tinha uma vontade na Bíblia, exemplo, para que o povo entrasse na terra prometida. Mas Deus liberta eles através de Moisés, com um braço forte, Deus fazendo milagres, para que eles pudessem entrar na terra prometida. Era a vontade de Deus que eles entrassem na terra prometida, porém eles estavam com uma mentalidade de incredulidade. Eles estavam com uma mentalidade ainda do Egito. Eles precisavam renovar a mente para que eles pudessem viver a vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela não acontece por acaso. Deus tem uma vontade, mas você precisa mergulhar dentro da vontade que Deus tem para você. Não adianta você ficar anos e após anos sonhando, mas fazendo queda de braço e vivendo a sua vontade. Às vezes, para você viver a vontade de Deus, vai doer na carne no começo. Às vezes, para você viver a vontade de Deus, você vai ter que perder no começo para ganhar mais tarde. Só que nós não queremos perder, nós não queremos passar pelo sacrifício da cruz para viver a glória da ressurreição. Nós queremos que a vontade de Deus se encaixe nas nossas vontades. Nós queremos que Deus abençoe as nossas vontades, mas Evangelho não começa com você ganhando. Evangelho começa dizendo assim: aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não é digno de mim. Então o Evangelho começa com cruz também, mas ele não termina na cruz. Depois que você passa por esse momento, que você colocou a sua vida inteiramente a Ele, então Ele começa a estabelecer a vontade dEle para a sua vida. Aquilo que você mais foge é aquilo que Deus quer te usar. Quem está comigo na palavra, diga amém. Amém. Era a vontade de Deus Caim matar Abel, sim ou não? Não. Mas porque ele não vigiou, porque ele não ouviu a Deus, ele acabou fazendo o que não era da vontade de Deus. Então existe uma vontade para você que é boa. Existe uma vontade de Deus para o teu casamento, para a tua casa, para o teu chamado. E eu quero deixar aqui rápido alguns princípios para você, depois dessa introdução. Algumas coisas que nós vamos ver para nós experimentarmos a vontade de Deus. A primeira coisa está lá em Romanos, ainda nesse capítulo. Romanos capítulo 12, o versículo 3. Nós sempre lemos o 1 e o 2, mas nós não temos costume de ler o versículo 3. Coloca para mim Romanos capítulo 12, o versículo 3. E eu quero compartilhar o primeiro princípio para quem quer experimentar a vontade de Deus. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós,
que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense aquém do que convém, é isso? Não. Ele diz, não pense além, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então o primeiro princípio para quem quer experimentar a vontade de Deus é não pensar além de si mesmo e nem aquém de si mesmo. É para pensar com moderação segundo a fé. Irmão, deixa eu falar que esses pensamentos, ou além ou aquém, pode trazer para você muitas coisas. E a primeira coisa que Satanás quer fazer com você é tirar você do centro da vontade de Deus, ou pensando aquém, ou pensando abaixo. Como que é pensando aquém? Por exemplo, Satanás chega e diz para você, ele sopra no teu ouvido e ele começa a dizer, você não é nada, você não vai conseguir, quem que você pensa que é? Você é um derrotado, você não consegue, você não vai para frente, e você começa a pensar sobre você mesmo a quem? Mas só que quando Satanás ele vê que não pode frear você, porque você está indo para a vontade de Deus, então ele tenta outra estratégia. Se ele não pode frear, ele tenta acelerar. Então para alguns ele diz, olha, você não é nada, você é isso, você não vai conseguir. Mas para outros ele diz assim, você é o cara. Você é o cara, as coisas acontecem porque você faz, você é demais. Se não fosse você aqui, olha, acabaria com tudo. Se não for, você é muito. Então tem algumas pessoas que ficam aquém e outras são além. E essas duas coisas são muito prejudiciais. Quem está comigo, diga amém. Amém. Ele começa a atacar com os pensamentos. Mas a Bíblia fala que você não pode pensar nem além e nem aquém. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente paralisada e vivendo uma vida de derrota, não vivendo o que Deus, não vivendo as promessas de Deus. É ungida, pessoas de Deus, mas que pensam menos de si mesmo. Elas não conseguem se ver. Deus tem um chamado, e isso também aconteceu na Bíblia. Eu anotei aqui muita gente que tem unção, muita gente talentosa, mas que pensa mal de si mesmo, não sai do lugar. Por exemplo, Deus chama Moisés e Deus fala com Moisés, e Moisés diz, eu não sei falar muito, o que eu vou falar para Faraó? Moisés estava pensando menos de si mesmo. Jeremias também falou, Jeremias disse, eu não passo de uma criança. Ele estava vendo menos de si mesmo. Gideão estava dizendo, Gideão mesmo, ele diz, olha, de 12 tribos, ele diz, das 12 tribos a minha é menor. Dessas 12 tribos, existe uma tribo que é minha menor. Mas dessa tribo, de todas as famílias que tem nessa tribo, a minha família é menor. Daí ele diz, olha, de todo mundo que tem na minha família, eu sou o menor desta família. Ele se via de uma maneira muito aquém. E tem gente, querido, que se acha o primo do verme, da barata, se sente nada, sabe, a pessoa quando não se sente nada, tem pessoas que acham que isso é humildade. Deixa eu falar, não confunda a humildade com complexo de inferioridade. Humildade não é você pensar menos de si, humildade é você reconhecer quem é a fonte. Você entendeu? Humildade não é você pensar menos de si, mas reconhecer que tudo é respeito dele, que para ele é a honra, que para ele é a glória, que para ele é a adoração. Se alguma coisa nós temos, a glória é dele. Mas tem pessoas que não conseguem nem receber elogios. Tem pessoas que fogem da vontade de Deus porque não se acham tão coitados, Mas a palavra fala que para você experimentar a vontade de Deus, você não pode nem ser muito para cá, e tem outros que são muito para lá. Outros que querem acelerar o processo da vontade de Deus, e daí já se acham que estão numa posição que na verdade não estão. Eu anotei e postei algumas coisas essa semana, que é dessas pessoas que estão aceleradas, gente que Deus tem uma vontade específica, mas que as pessoas muitas vezes querem o glamour. As pessoas querem viver o glamour das plataformas, mas não querem o serviço. As pessoas querem ser vistas, mas não querem o serviço. O que muitas pessoas querem, elas não querem a vontade de Deus, elas usam a vontade de Deus como um trampolim pessoal para se promover.
Olha o silêncio da morte nesse lugar. Mas o dono da vida está aqui. Ele está falando com você aqui nesse lugar, amém? Então tem gente que serve para ser vista. Eu falei, escrevi, que estão cultuando a fama, mas não estão cultuando a Cristo. E Deus não nos chamou para cultuar a nós mesmos. Eu não posso construir as coisas ao redor de mim mesmo. O texto fala de uma moderação. Eu acho a psicologia muito importante, mas a psicologia manda você, acredite em você mesmo. Mas a proposta do Evangelho não é acredite em você mesmo, é acredite no que a palavra diz ao seu respeito. Eu amo a palavra de Deus. É importante você confiar em si, mas sabe, querido, sempre nele, diz respeito à palavra dele. Evangelho é isso. Olhe para quem está do seu lado e diga, confia na palavra que Deus deu para você. Aleluia. Irmão, ai de você de ir além daquilo que Deus tem para você. Agora, a segunda coisa, eu até escrevi essa semana que a graça é uma vacina contra o orgulho. Eu escrevi que a graça é uma vacina contra o orgulho, por quê? Porque quando você se achar que é demais, que as coisas estão acontecendo por causa de você, não, quando você entende a graça, não diz respeito a quão bom eu sou, diz respeito a quão bom Ele é. Diz respeito à vontade dEle para você, a misericórdia, quando o seu braço acaba, a graça é o braço que alcança onde você não alcança. Aleluia, glória a Deus. Então, a primeira coisa é você pensar com moderação. A segunda coisa, para você experimentar a vontade de Deus, vamos lá. Nós precisamos lembrar da vontade de Deus. Muita gente não está experimentando a vontade de Deus porque esquece da vontade de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Colossenses 1, versículo 1. 1 Coríntios 1, versículo 1. Ele começa com o apóstolo Paulo escrevendo: Paulo, apóstolo pela vontade de Deus. Porque existia até muitos discípulos e muitos que estavam naquela região que questionavam o apostolado de Paulo. Então Paulo ele começa a escrever, Paulo, ele está dizendo, não é a minha vontade, mas por causa da vontade de Deus. E ele começa as cartas dele lembrando que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus precisa ser lembrada na sua vida. Quando Moisés morre, e agora Josué vai assumir a missão de conduzir aquele povo à terra prometida. O primeiro discurso de Josué, ele diz assim, lembra das palavras de Moisés. E nessa noite, é uma noite que o Senhor te trouxe aqui para alinhar o teu coração com a vontade dEle e para lembrar você da vontade dEle para o teu chamado, para lembrar você que Ele tem uma vontade para a tua família, a vontade dEle no que diz respeito ao teu casamento, e chegou o tempo de você renunciar e deixar algumas coisas para você avançar em direção à vontade dEle para você. Vale a pena estar no centro da vontade de Deus. A minha oração é como o apóstolo Paulo ora em Colossenses capítulo 1, versículo 9, que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, para experimentar a vontade dEle, que nessa noite possa haver a plenitude do conhecimento daquilo que Deus tem, para que você possa viver tudo que Deus tem para você. Um dia longe da vontade de Deus é um atraso de vida. Um dia fazendo qualquer coisa é uma desgraça alguém ser bem sucedido naquilo que Deus não chamou para fazer. Estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa. Quem aqui já esqueceu alguma coisa em casa? Quem já esqueceu o celular em casa? Hoje todo mundo precisa do celular, mas esquece o celular em casa. Deixa eu falar uma coisa, o que acontece? Você não vai conseguir ligar, você não vai conseguir receber ligações, por quê? Porque você só vive aquilo que você lembra e você só usufrui daquilo que você está com Ele. Eu quero dizer para você que a vontade de Deus, querido, você não pode esquecer a vontade de Deus. Você não pode esquecer o que Deus tem, o que Deus falou. Ei, irmão, a gente esquece muito fácil das coisas. O propósito da ceia é para a gente lembrar. A ceia é um memorial para você lembrar. Nessa noite, Deus está dizendo, não esqueça da minha vontade. Tem gente que já esqueceu da promessa. Tem gente que já esqueceu do que Deus falou. Tem gente que já esqueceu de votos. Tem gente que já esqueceu que começou na vontade de Deus, mas no meio do caminho trocou a proposta pelo propósito.
Deixa eu falar uma coisa para você, não troque no meio do caminho, ainda que a proposta seja muito boa, mas não troque a proposta pela vontade de Deus. Às vezes mais vale ganhar um pouco menos e estar dentro da vontade de Deus, que ganhar muito e estar longe da vontade de Deus. Todo o dinheiro que você ganha fora da vontade de Deus, meu irmão, cuidado. Um dos maiores problemas, queridos, não é da igreja, não é apenas a falta de conhecimento. Um dos maiores problemas da igreja não é só o que Oséias fala, meu povo padece por falta de conhecimento. Um dos maiores problemas da igreja também é a falta de memória. Porque se eu começar a lembrar do que Deus já fez na sua vida, a sua reação nesse culto vai ser diferente, a sua adoração vai ser diferente, porque muitas vezes nós estamos reclamando, estamos murmurando de coisas que não temos e esquecemos de ser grato pela vida que Deus nos deu. Você pode não estar vivendo ainda tudo que Deus sonhou para você, mas você está aqui hoje com saúde, você está aqui, a tua família está com você, você está na presença de Deus, você tem razão para levantar a sua mão e adorar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Cada um aqui tem uma palavra. Quem recebeu já uma palavra da parte de Deus? Cada um aqui tem uma promessa, tem uma palavra. Então lembra, traz a memória da palavra de Deus. Traz a memória. Eu quero que hoje o Senhor te lembre a respeito da promessa que Ele fez do teu livro. A promessa que Deus te fez a respeito da tua música, da pregação. A promessa que Deus te fez, a vontade de Deus. Para você lembra. Aleluia, só que na correria do dia muitas vezes nós esquecemos. Terceiro, o que é necessário para mim experimentar a vontade de Deus? Eu já falei, estar alinhado, nem pensar além nem a quem. Eu falei também a segunda coisa sobre o que é lembrar. Mas para mim experimentar da vontade de Deus, a vontade de Deus ela não é feita pela concordância apenas, mas pela prática. Abra a tua Bíblia lá comigo, o livro de Mateus capítulo 21, versículo 28. Esse é um texto que Jesus ele conta uma parábola. E eu quero ler aqui para vocês, Mateus capítulo 21, versículo 28. Diz assim: e o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar na vinha. Versículo próximo, e ele respondeu: sim, Senhor. Ele respondeu o quê? Olhe para cá. O pai disse, ele tinha 2 filhos. O pai disse: vai trabalhar na vinha. O que ele disse? Sim, Senhor. Mas o que acontece no texto? Porém, não foi. Agora o próximo versículo, dirigindo-se ao segundo filho, disse a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, ele foi. E aí, qual é o filho que fez a vontade do pai? Qual? O que disse que ia, mas não foi? Ou o que disse que não foi, que não ia, mas se arrependeu e acabou indo? Quem? O que foi? Irmãos, deixa eu falar aqui esse texto aqui. O público-alvo era religiosos da época que eles diziam com a sua boca sim para a vontade do pai. Eles concordavam com a mensagem, mas quando eles iam para o dia a dia, eles não viviam nada daquilo que eles disseram sim. Ei, não adianta só balançar a cabeça e dizer sim aqui no culto de domingo, se na segunda-feira na tua casa você não está disposto a viver nada daquilo que você disse sim. Porque o que estava dizendo aqui é que esse tipo de pessoa eram religiosos, diziam sim, mas no dia a dia não estavam dispostos a pagar o preço para viver a vontade do Senhor. Mas a segunda classe, essa era a primeira classe. O segundo tipo de filho eram pecadores, eram prostitutas que ouviram a palavra, a mensagem e disseram não, mas depois eles aceitaram e praticaram a mensagem. E eu anotei aqui: a religiosidade concorda com tudo, mas não pratica nada. Não é só ter aparência de religiosidade, é você viver o que Deus chamou para você viver. Então não adianta só concordar com a vontade de Deus, se na segunda-feira você faz tudo ao contrário da vontade de Deus. Não adianta você orar pela manhã, e se o resultado não vem, você diz: se Deus não fez, eu vou dar o meu jeito, vou dar os meus pulos. Fica com a vontade de Deus. Fica com a palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado: fica com a palavra de Deus. Quarta coisa, para mim experimentar a vontade de Deus, escreva aí:
a vontade de Deus não é utopia. Por que eu anotei isso, que a vontade de Deus não é utopia? Cadê? Isso. A vontade de Deus não é utopia, porque, escute, olhe para cá, eu preciso que todos entendam isso sobre a vontade de Deus. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele falou, mas não pelas fantasias da tua cabeça. Vou repetir. Deus é responsável pela palavra que Ele liberou e não pela ilusão criada por você. Porque tem pessoas que criam ilusões, fantasias, e daí querem botar na conta de Deus. Deus só vai bancar a palavra que Ele falou, não acrescente daquilo que Deus falou. A vontade de Deus é tudo que você precisa. E às vezes a vontade de Deus para a vida da pessoa que está ao seu lado não é a mesma para você. Por isso nós não podemos padronizar o mover. Nós não podemos padronizar o que Deus quer, porque você é único. Amém? A vontade de Deus muitas vezes vai ser dura na sua carne. Lucas capítulo 22, no versículo 42, Jesus lá no Getsemane, Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque tem momento que ele diz: Senhor, está difícil, dá um jeito, eu não quero isso. Mas ele não terminou ali, ele disse: mas contudo, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E a nossa oração é: Senhor, porque é muito legal nós mergulharmos na vontade de Deus, quando a sua vontade é a mesma da vontade de Deus. Mas agora, maturidade espiritual é quando você consegue viver a vontade de Deus, quando a vontade de Deus não é a sua. E você está disposto de muitas vezes, momentaneamente, sentir na carne. No começo dói, mas depois tem sabor de mel. Amém? No começo tem um gosto amargo, mas depois vai ter sabor de mel. Aleluia. Quem está entendendo que o melhor lugar para nós estarmos é a vontade dEle? Ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Nessa noite eu pergunto: você tem coragem de orar assim? A tua vontade, meu irmão, não é perdoar a tua sogra. A tua vontade não é perdoar o teu genro. A tua vontade não é perdoar a tua esposa. Mas você não foi chamado para fazer a tua vontade. A carne pede, não perdoa. Mas a vontade de Deus é o que vai mudar a tua história. E se eu fosse você, entrava hoje na vontade de Deus. Deixa de ser orgulhoso, deixa de ser orgulhosa, se humilha e entra na vontade de Deus, que é o melhor para você. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu gosto do que Jesus fala. Jesus, ele diz que a vontade do Pai é comida para ele. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. E eu vou perguntar para você, já no final da reta dessa mensagem: por que você está fugindo da vontade de Deus? Por que você está fugindo do lugar do propósito? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus diz: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Irmão, deixa eu falar. Por que você está insistindo em algo que não é da vontade de Deus? Ou por que você está fugindo do lugar da vontade de Deus? Sabe por quê, meus irmãos? Paulo, a vontade de Deus, às vezes as pessoas se confundem. As pessoas pensam que é por causa da vontade de Deus que não vai ter problema. Não, é a vontade de Deus, então eu não vou ter dificuldade. Não, a Bíblia não fala essas coisas. A vontade de Deus não anula oposição. A vontade de Deus, tem gente que acha que a vontade de Deus é conto de fada. A vontade de Deus diz que não existiria Saul. Mas garante, a vontade de Deus não diz que não existiria Saul, mas garante que você vai reinar. Eu anotei: a vontade de Deus não anula os gigantes, mas garante a terra prometida. A vontade de Deus não anula a cruz, mas garante que você vai sentar no trono ao Senhor juntamente com Ele. A vontade de Deus não diz que não tem inimigos, não diz que não vai ter problemas. A vontade de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu vou passar com você. Eu venci o mundo. Amém. Porque tem gente que acha: ah não, se é da vontade de Deus, por que eu estou vivendo essa luta?
daí sai da vontade de Deus por causa da luta, do problema. Só que Deus está falando hoje com você, atravessa com Ele. Amém? Quem está recebendo a palavra? Quinto princípio para nós experimentarmos a vontade de Deus: a vontade de Deus é realizada através da oração. Vou repetir: a vontade de Deus é realizada através da oração. Qual é a oração do Pai Nosso? Quem lembra? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no... Amém? Então, nós paramos ali no meio, mas a oração do Pai Nosso, querido, ela fala: seja feita a tua vontade na terra, como é nos céus. Então, a oração é o lugar onde a vontade de Deus no céu se manifesta na terra. Vou repetir: a oração é o lugar onde a vontade de Deus no céu se manifesta na terra. Então, quanto mais você ora, mais você entende da vontade de Deus. Quanto mais você ora, mais você conhece. Agora, quando oramos menos, vivemos menos a vontade de Deus. Está cheio de gente que quer que o pastor terceirize a oração para ele e traga pronto a vontade de Deus. Pastor, qual é a vontade de Deus para mim? Eu vou dizer que você ore mais e você conheça a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você pare de querer terceirizar a sua vida espiritual e você comece a fechar a porta do teu quarto, entrar no teu quarto, que o Senhor que te ver em secreto, Ele vai te responder. A Bíblia fala que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você é filho de Deus, você não vai ficar sem direção no que diz respeito à vontade de Deus, se você está no lugar de oração. Então a oração é o canal no qual a vontade de Deus se cumpre na terra. Se há ausência do cumprimento da vontade de Deus, é porque há ausência de oração. A oração é um dos braços que vai atrair o que a graça disponibilizou para você. A graça disponibilizou, mas através da fé você ora e toma posse da vontade do Pai. Lembra que eu falei, abri aqui, dando a introdução, dizendo que a vontade de Deus, ela precisa haver uma interação entre você e Deus, que ela não vai se cumprir assim do nada, sozinho. Tem gente que diz ainda, né? Eu não vou morrer sem a promessa. Não, tem muita gente, eu conheço várias pessoas que morreram, que estão enterradas com promessa, com tudo. E não viveram a vontade perfeita de Deus. Por quê? Porque não renovaram a sua mente, porque não apresentaram uma oferta viva, como diz ali, não viveram uma vida inconformada com esse século. Quem está comigo na palavra, diga amém. Aleluia. Nós vemos vários personagens. Eliseu orou e o céu reteve a chuva. Ele ora de novo e começa a chover. Paulo e Silas estavam presos, eles começam a orar. Irmão, quando você começa a orar, é tudo que Deus quer, alguém em oração. Sabe por quê? Porque quando você se move em oração, Ele também começa, a vontade do Pai começa a ser realizada. É como se o Pai estivesse ansioso para liberar, e quando Ele vê alguém orando, Ele disse: agora eu posso liberar, porque alguém está interagindo comigo no que diz respeito à vontade. Nós pregamos sobre a graça aqui. Nós cremos na graça. Mas sabe, meu irmão, você não pode, a graça não é a ausência da sua responsabilidade. Tem pessoas que dizem assim, eu já vi em alguns lugares pregando, que se há responsabilidade não é graça, é lei. Isso é um engano muito perigoso. Porque uma das características da graça é o amor. E se é o amor, por exemplo, eu amo a pastora Kate, mas eu não estou com ela obrigado. Essa é a diferença. Eu não faço porque eu sou obrigado, eu faço por amor. Eu estou com ela por amor. Então, automaticamente, se eu tenho uma aliança com ela, essa aliança me faz ser responsável. Porque eu amo, eu sou responsável. O amor não me ausenta da responsabilidade. O amor me faz ser mais responsável, porque responsabilidade é característica de quem ama. Então eu não acredito numa graça que tira a responsabilidade. Quem está comigo? Aleluia.
Então Eliseu ora, Paulo e Silas ora. A vontade de Deus se manifestou através do canal da oração. Fala para quem está do seu lado, está na hora de você voltar a orar. Eu preciso voltar a orar. Jesus disse, olha, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Por que Jesus fala isso? Porque muitos dos escribas, muitos dos fariseus, eles iam para a praça pública orar bem alto, mas não era para ter intimidade, era para mostrar uma falsa religiosidade. Irmão, deixa eu falar, vai para o teu lugar de intimidade nesses dias. A palavra para você nessa noite, Ele quer revelar a vontade dEle para você. Ele quer contar segredos. Você sabia que Deus tem segredos? A Bíblia fala no livro de Salmos que os segredos de Deus são para aqueles que o temem e o buscam. Deus quer contar segredos na oração para você. Irmão, a oração faz aquilo que na tua força, durante 10 anos, você levaria na oração e entendendo a vontade de Deus, você pode levar 10 dias. Irmão, quando você está debaixo de direção, um ambiente de oração libera a palavra que pode transformar e mudar tudo. Domingo passado eu ministrei uma palavra que em 3 dias tudo mudava. Se eu pudesse trazer o meu celular aqui, está sem bateria, eu poderia mostrar alguns testemunhos de pessoas. Pessoas que disseram assim, pastor, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou muito feliz porque eu era gerente de uma loja, agora eu fui promovido para uma loja muito maior, uma das maiores da cidade, e o meu salário aumentou muito, e eu peguei posse daquela palavra, e eu fui contar hoje, pastor, deu 3 dias. Eu vou chamar eles outra hora para contar. Outro disse assim, pastor, eu não sei o que aconteceu, eu estava para sair do emprego, e de repente eu foi me chamado uma proposta que eu nem imaginava, eu pensava uma coisa, mas foi muito além, fechei, vou começar, estou feliz, estou animado, pastor, e eu fui ver, foi depois do 3º dia, pastor, e eu sei que esses me falaram, e quantos outros aqui estão vivendo palavras liberadas, porque num ambiente de oração, tudo pode mudar de repente. Você entra nesse culto como se nada fosse acontecer, você veio aqui e de repente até você está cansado, não pega tudo que a palavra está, porque é uma guerra espiritual para você ouvir o que eu estou falando, mas de repente uma palavra, uma frase muda o destino profético da sua vida para sempre. Uma vida de oração, queridos, você precisa orar, ore em línguas, busque isso, quem está entendendo? Tem muitas pessoas que estão mergulhadas no conhecimento. A teologia é importante, mas teologia sem oração, nós vamos começar a criar um monte de fariseu, apontadores religiosos. A oração, ela vai trazer a revelação do que a teologia traz para você. A oração vai ajudar você a viver o que a palavra fala, então é importante o conhecimento, mas sabe, meu irmão, lá no Éden, não tinha nem Bíblia, a única coisa que eles precisavam fazer é estar em relacionamento com o Pai. É preciso estudar, é preciso ler a Bíblia. Depois eu vou anunciar aqui, nós vamos estar retornando com a turma do ET100, é muito importante, mas nesses dias nós precisamos orar mais. E o último ponto para nós terminarmos, 6º e último, a vontade de Deus atrai os recursos. Quais os recursos, pastor? Eu falei que no começo da mensagem, que embora a vontade de Deus possa trazer ainda alguns inimigos, possa haver alguns inimigos, mas você vai provar, quando você está no centro da vontade de Deus, de uma paz que em nenhum outro lugar está. Você quer saber, querido, se a vontade de Deus, a Bíblia fala que a paz será o árbitro. A vontade de Deus te traz paz, a vontade de Deus te traz uma alegria, a vontade de Deus faz você experimentar o sobrenatural de uma maneira muito poderosa. Quem está entendendo, levanta a sua mão, adora ao Senhor. Então a vontade de Deus, ela tem seus recursos, 3 tipos de recurso. Ele traz pessoas, a vontade de Deus traz pessoas, recursos, pessoas, provisão e poder. Filipenses capítulo 2, no versículo 13, fala que tanto querer quanto realizar está com o Senhor segundo a vontade dEle. Eu anotei aqui 1 João 5,14, se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, irmão, você quer que as suas orações sejam atendidas? O segredo para você é orar segundo a vontade de Deus. É a vontade de Deus curar. Irmão, deixa eu falar, Deus está falando aqui com alguém. Para de ficar pedindo sinal. Cuidado com esse tipo de sinal que você está pedindo.
Antigamente na velha aliança tinha lá 2 negocinhos do peito, como é que é o tumim, eu esqueci o nome das 2 pedrinhas ali. E uma dizia sim, outra dizia não. E tem gente querendo buscar orientação em horóscopo. Tem gente que Deus não fala, ele vai não, porque hoje o meu horóscopo falou comigo. Irmão, vai orar. Você está perdido nesse negócio de horóscopo. Vai buscar a vontade de Deus. E tem gente que é assim, ó, a resposta de Deus, eu quero a resposta de Deus, vou abrir aqui a Bíblia e Deus vai. Aí ele, vai e enforca-te. Não, esse não. Aí não quer, não, aí fica procurando o versículo. Tem gente que diz assim, não, hoje Deus vai falar comigo. Se eu chegar lá na porta e aquela irmã, aí a pessoa chega e diz, uma irmã cumprimenta, paz do Senhor. Aí aquela pessoa, é a resposta, é ela. É ela. Aí a pessoa começa a criar algumas fantasias. Ei, eu acredito num Deus que fala com você. Agora para de querer ficar procurando profeta, ligar para profeta, querer buscar a igreja que tem profecia, querendo buscar a revelação. Quando Deus quer falar com você, Ele manda o profeta na tua casa, Ele manda alguém falar com você. Você não precisa ficar correndo. Aleluia. A maior profecia está aqui. Você ouve a palavra de profecia, a palavra profética todo dia no domingo. Eu já falei aqui, eu fui viajar para a Europa e um empresário lá me procurou perguntando quanto é que eu queria para mim orar e para semanalmente dar as direções de Deus para a vida dele. Eu disse, eu não sou guru. E era bastante, tá? Porque é em euro, 4 vezes mais. Mas eu disse, não vou fazer isso, querido. Eu disse, entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto, você tem acesso ao Pai. O véu já foi rasgado. Aleluia! Nós somos sacerdotes. Você é sacerdote, não é só eu. Você pode entrar lá e falar com Ele. Aleluia! Eu não estou dizendo que você não pode pedir oração, mas não adianta pedir oração por coisas que nem você orou. Tem gente que está pedindo oração por coisas que você ainda não dobrou o joelho para orar. Meu Deus do céu. Você vai sair daqui amando o seu pastor, amém? Glória a Deus. Então peça conforme a vontade de Deus. É a vontade de Deus curar alguém? Então não ora, Senhor, se for da tua vontade, né? De repente, quem sabe um dia, talvez, me cura. Não, tem coisas que você não tem que perguntar a vontade dele. Ora conforme a vontade. Senhor, a tua palavra fala que o Senhor levou sobre si toda enfermidade, e eu declaro, eu sou curado. Sobre essa palavra eu tomo posse daquilo que eu sou. Será que é da vontade de Deus me prosperar? A Bíblia fala que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção, que Ele suprirá toda a nossa necessidade em Cristo Jesus. Ele suprirá toda a sua necessidade. Agora Ele também não falou que você vai ser milionário. Alguns podem ser, mas não é isso que Ele fala. Aí a gente já começa... Não, você pode ser. Se você crer, o que a fé pode? O que é possível para Deus? Diga tudo. Tudo é possível para Deus. Então, a vontade de Deus era que Maria viesse engravidar. Mas agora pensa, ela precisava engravidar, mas ainda ela era noiva, ela não era casada. Ainda tinha o José na história. E agora, Deus mostra a vontade de Deus para ela, e ela ia ter que tomar uma decisão. Escute isso, Deus tinha uma vontade para Maria, só que ela, quando Deus fala da vontade, aparentemente ela ia arrumar um problema. Aí tem gente que não entra na vontade de Deus porque acha que vai arrumar um problema, fica com medo de dizer sim para a vontade de Deus, mas ela disse sim. Irmão, quando você está na vontade de Deus, o mesmo Deus que falou com Maria vai confirmar com José, porque o Deus que nós servimos, Ele não é Deus de confusão. O Deus que falou com você vai falar com a tua esposa. Um dia, quando eu voltei, a primeira vez que eu fui fazer essa viagem para fora, ainda não tinha chegado aqui no Brasil, como é que é aquele negócio que nos localiza? O GPS. E eu trouxe o GPS, um empresário me deu, disse, meu Deus, e o pessoal ainda não tinha aqui na época. E veio um irmão uma vez aqui, e ele trabalhava com isso, e Deus mandou eu dar para ele, porque para ele ia ser muito útil. E eu todo empolgado, Deus me deu uma direção, e eu cheguei para minha esposa e disse, amor, Deus falou comigo, Ele falou que eu tenho que dar o GPS para aquele irmão. Eu senti muito forte, daí ela disse, eu não senti nada.
Eu disse, tudo bem. Porque esse negócio de sentir também é muito relativo, né? Quando eu falo em sentir é crer, né? Porque sentimento, arrepio até o ar-condicionado dá. Até cafungada no cangote dá arrepio. Então nós não somos movidos por que sentimos, somos movidos por aquilo que nós cremos. Mas eu disse para ela, eu quero ofertar. E ela disse, eu não senti nada. E eu disse, tudo bem, então se foi Deus que me falou, o mesmo Deus que falou comigo vai ter que falar com você. E fui dormir. Fui descansar. Aí ela acordou de manhã, amor, sabe aquele negócio que tu falou ontem, essa noite Deus falou muito comigo, e é para ofertar. Ah, ok. Porque onde há concordância, ali o Senhor libera a bênção. Quer viver a vontade de Deus, não é em guerra. A vontade de Deus, existe o princípio. Deus não quebra um princípio só para te abençoar. O caminho da bênção é você entrando no princípio dele. Vocês estão comigo? Então, como que Deus faz? Se Deus ainda não alinhou o nosso coração, porque não é o tempo. Mas agora, se alinhou o coração, estamos em paz, ok. Então vamos fazer. Porque o mesmo anjo que apareceu para Maria, depois aparece, acorda para José lá e fala com José também. Porque ela ia ter que, eu gosto de Maria, Maria, eu fico pensando, né, Maria? Então, Zé, eu tenho que falar um negócio para ti, Zé. O que foi, Maria? Eu estou grávida e é do Espírito Santo. Você imagina, irmão, quem é homem aí, levanta a mão, quem é casado aí. Imagina a tua esposa vir com o papo, então, estou grávida e é do Espírito Santo. Irmão, José ainda foi o cara, porque ele disse, não, eu nem vou expor ela para não matar ela na pedrada, eu vou sair fora e vou deixar ela. Mas daí o Senhor vai e aparece para ele, não temas, José, e receba Maria como a tua esposa, porque o que dela está sendo gerado é do Espírito Santo de Deus. Ei, eu quero falar para você que é muito melhor quando o Espírito Santo gera do que quando nós geramos na força do braço. Não tente gerar a vontade de Deus fora do tempo de Deus, porque em vez de gerar Isaac, você pode gerar Ismael. Não queira gerar as coisas. Tem gente que está querendo gerar a coisa certa, mas fora do tempo de Deus. Mas quando a paz, a concordância, então a primeira coisa, Maria precisava de José para cuidar de Jesus. E a vontade de Deus, você vai precisar de pessoas. Deus, nesses dias, vai levantar pessoas para que a vontade de Deus seja estabelecida. Ou para o próximo nível da vontade de Deus, Deus vai te levar, mas deixa eu dizer, pessoas também são portas. Você não usa pessoas, mas Deus usa pessoas como instrumento de Deus para que você possa entrar na próxima fase. Então, quem sabe a pessoa que você menospreza é a pessoa que Deus normalmente vai usar para te abençoar, para você entender que não diz respeito à sua força, ao teu conhecimento. Ei, normalmente você está olhando lá para o empresário que tem dinheiro, você está olhando pela tua influência política, você está olhando para alguma coisa assim muito grande. Ei, mas normalmente, para que Deus possa manifestar a sua glória, Ele usa pessoas improváveis para abençoar você. Por isso não despreze pessoas simples que Deus tem colocado no teu lado, porque elas podem ser o canal de Deus para você. Uma pessoa não pode de repente ter o dinheiro que você precisa, mas ela pode ter a palavra que você precisa. Está comigo entendendo? Diga amém. Aleluia. Então, a primeira coisa que a vontade de Deus, ali ela traz recursos, ou seja, pessoas. E eu quero declarar em nome de Jesus, pessoas chaves, pessoas estratégias para esse negócio, pessoas estratégias chegando na sua célula, pessoas estratégias com recurso, pessoas estratégias para te abençoar e pessoas estratégias para você ser uma bênção para elas. Porque a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. A minha oração, eu não oro mais aqui na igreja, Senhor, é para mim ser abençoado. Eu disse, Senhor, eu quero ser um abençoador. Não ore para você ser um abençoado, ore para você ser um abençoador. Você já é abençoado. Eu quero ter para ser uma bênção. Eu quero ter, a finalidade é para abençoar a outros. Aleluia. Agora, Deus mostra para José a vontade de Deus. E nós precisamos, irmão, escute o que eu vou falar. Tem algumas coisas que Deus vai, a vontade de Deus para alguns parece que vai ser loucura. Vai ser loucura falar que Cristo ressuscitou, que Ele está vivo. Mas deixa eu falar, avisa para todo mundo. Fala para todo mundo que Cristo ressuscitou. Não é você que vai confirmar a palavra, é o poder do Espírito que vai convencer. Fala para todo mundo na tua casa
que Cristo é vivo, que Ele está mudando a tua vida, que Ele está mudando a tua história. Não tenha medo, vai parecer loucura, mas ei, o Jardim Atlântico, o continente, Florianópolis precisa saber dessa notícia. Os jovens que têm ido para as baladas, os jovens que têm mergulhado aí em tantas coisas, precisam saber que há uma alegria, além do sexo sem compromisso, além das drogas, além de tantas coisas, existe uma alegria que vem de Deus, por estar na vontade de Deus. Não existe prazer melhor desse mundo do que a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Satanás é imperfeita, não é agradável, não é boa. Mas Cristo tem para você. Ei, vamos para a tua carne. Nós precisamos do Espírito Santo para contar que Jesus ressuscitou. Eu anotei, quem está na vontade de Deus vai atrair as pessoas certas para o teu projeto. De repente o que você precisa não é orar pelo teu projeto, mas entrar na vontade de Deus. Não tenha medo da vontade de Deus. Você consegue falar para a gente terminar, para alguém, me ajuda a pregar, diga, não tenha medo da vontade de Deus. Não tenha medo de voltar. Vai ter provisão também, olha só, segunda coisa, eu falei pessoas, provisão. José e Maria deram uma resposta à vontade de Deus. E o que aconteceu, o que trouxeram para ele? Pessoal do louvor já pode subir. Ei, olha para cá. José e Maria estavam na vontade de Deus. Veio ouro, incenso e mirra. Diga comigo, ouro, incenso e mirra. Ei, quando você está na presença de Deus e na vontade de Deus, Deus patrocina o que é a vontade dEle. Não bota na conta de Deus aquilo que não é a vontade de Deus. Porque ouro, incenso e mirra, Deus mandou trazer. Enviou lá os pastores, trouxeram, os reis trouxeram ouro, incenso e mirra lá na manjedoura. Trouxeram lá onde Jesus estava. Então, quando você está na vontade de Deus, você atrai os recursos, pessoas e provisão. Levanta a sua mão. Eu quero declarar sobre a sua vida provisão abundante. Chega de humilhação, chega de chorar. Esse ano é o ano da alegria. O choro pode até durar uma noite, vai ter dia difícil, mas é uma noite, a alegria logo vem pela manhã. Hoje eu falava com alguém, você pode passar por um momento, mas não ficar a vida toda aí nesse inferno. Não ficar a vida toda passando tristeza e chorando, não. Te levanta em Cristo, vai para a vontade dEle, porque a vontade dEle tem provisão. E eu declaro recursos abundantes sobre a sua vida. Não tenha medo de entrar na vontade de Deus. Na vontade de Deus vai ter fartura. Na vontade de Deus, ainda que você possa passar momentos de escassez, mas Deus sempre vai prover, sempre vai trazer um escape. Agora, não adianta você ficar orando para Deus abençoar a tua vontade e querer botar na culpa de Deus a tua desobediência no que diz respeito à vontade de Deus. Mas quando você se lança na vontade de Deus, Ele nunca vai decepcionar você. Eu quero declarar, eu sinto uma liberação do céu de provisão nessa noite. Provisão, provisão, provisão. Eu declaro provisão. Eu declaro carro. Eu declaro em nome de Jesus casa. Eu declaro dívidas sendo quitadas. Eu declaro por causa da misericórdia, da bondade do Senhor, provisão para esse projeto. Eu declaro você fazendo alianças corretas que vão abençoar você. Eu declaro em nome de Jesus você sendo surpreendido essa semana com uma ligação, um e-mail chegando. Eu declaro, eu profetizo provisão da onde você menos espera. E você vai saber que é por causa de um posicionamento do Senhor, um posicionamento seu. Você agora está interagindo com a vontade dEle. Então te prepara, porque vai vir a sua direção nos próximos dias. Oh, aleluia! Aplauda o Senhor mais forte, levanta a sua mão. Quais são os recursos que a vontade de Deus, quando nós estamos na vontade de Deus? Pessoas, provisão e poder. Aleluia. A vontade de Deus atrai o poder do Espírito. Abre aí Atos 1:8. Diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmão, a vontade de Deus é que eu e você possamos ser testemunhas da palavra. Escute isso.
Quantos creem que é da vontade de Deus que você seja um testemunha do Evangelho de Deus? Que você pregue a palavra de Deus? Amém? Vocês creem nisso? Que essa é a vontade de Deus, que você testemunhe? Sim, essa é a vontade de Deus. Então, se é a vontade de Deus, Ele diz que para isso Ele vai liberar o poder do Espírito Santo, para que a vontade dEle seja manifesta. Nós vamos orar nessa hora. Assim como eu liberei uma palavra dizendo que pessoas chegariam, dizendo que provisão chegaria, eu quero dizer, o que vai capacitar esta igreja a viver a vontade de Deus é nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Quem sabe você chegou aqui e está perguntando: eu não sei se é da vontade de Deus me batizar. Ei, o batismo está dentro do pacote da salvação, mas o ato do batismo em si, ele não salva. O batismo é uma ordenança, e você desce as águas do batismo por obediência em amor. Eu amo porque eu amo Jesus, eu obedeço a ordem dele no que diz respeito a isso. Essa é a vontade dele para você, essa é a vontade de Deus para a sua casa, que você se posicione. Eu quero declarar nesses próximos dias, você vivendo a vontade de Deus, essa igreja no centro da vontade de Deus. E quando você está na vontade de Deus, há uma aceleração, não sua. Não queira você acelerar. Quando Deus acelera, é diferente. Deixa Deus fazer. Por muito tempo eu quis acelerar as coisas. Eu ficava olhando para a direita, para a esquerda, para o ministério A, o ministério B, e dizia: Senhor, quando a tua vontade vai acontecer na minha vida? Ei, a comparação é um inimigo da vontade de Deus na sua vida. Não se compare. Você não pode ser nem aquém e nem além. Seja moderado. Mas eu quero declarar para você que se você pedir segundo a vontade de Deus, Ele vai atender. Eu quero declarar que é a vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo. Eu vou convidar você a se colocar de pé nessa hora. E o poder do Espírito Santo vai te capacitar a fazer aquilo que você diz: mas eu não consigo. Moisés quase perdeu a vontade de Deus. Ele disse: olha, eu não sei falar. Mas Moisés foi um grande libertador, usado por Deus para libertar o povo do Egito. Gideão se sentia um ninguém, um nada, mas ele foi um grande juiz. Jeremias disse: eu sou como uma criança, mas Deus usou ele como um grande profeta. E você, o que você está deixando de viver por causa do medo ou por causa do orgulho? O que está faltando para você entrar no centro da vontade de Deus? E para nós entendermos, vermos, vivermos a vontade de Deus, só existe um caminho, é através do Filho. Hoje você pode receber Jesus e dizer: e eu vou fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, assim como Jesus fez, Ele disse: eu quero fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando você consegue entrar nesse nível, que já não importa mais a minha vontade, porque Evangelho é isso, é morte da sua vontade para viver a vontade dele. Irmão, eu quero dizer que isso é bom demais. Eu quero declarar que você vai experimentar uma paz, uma alegria. Tudo que você sonha está dentro da vontade de Deus. Todo o dinheiro que você precisa está na vontade de Deus. Toda a paz que você sonha está na vontade de Deus. Esse pensamento de suicídio, essa síndrome do pânico, esse medo, essa angústia, sabe por quê? Porque você está longe da vontade do Senhor. E hoje Jesus está dizendo: vem como você está, eu te escolhi, vem para cá, vem para a minha vontade, larga tudo lá, você é meu, eu tenho uma vontade para você. Oh, levante suas mãos. Mas eu quero que você entenda que é um poder disponível. Quando você ora segundo a vontade dEle, é a vontade dEle que você seja cheio do Espírito Santo, que você fale em línguas. Nós vamos levantar as nossas mãos e vamos começar a orar. E eu quero declarar para você que dentro de você vai vir algumas palavras, e você só vai dar voz ao Espírito dessas palavras que vai vir dentro de você. É como um borbulhar de dentro para fora. Deus vai colocar algumas palavras e você só vai começar a falar
Comece a falar em línguas nessa hora. O batismo com o Espírito Santo é algo muito importante para você. Hoje eu falava de manhã na reunião do Start com o pessoal, os novos convertidos, os novos irmãos que vão descer as águas do batismo agora. Eu dizia para eles: olha, queridos, nessa noite é a noite onde você pode ser batizado nas águas, mas creia que você também pode ser batizado com o Espírito Santo. E essa noite Deus te trouxe aqui para mudar tudo. De repente você está em casa, alguém te convida para ir ver um batismo, mas de repente você ouve uma palavra, você é impactado, de repente você sente uma vontade de ir daquele lugar, e quando você chega lá, algo dizia para você: vai embora desse lugar, o que você está fazendo aí? Não ouve o que ele está falando. Enquanto eu estava pregando aqui, o Espírito Santo me fala que existia alguém que estava dizendo assim, uma voz que estava no seu ouvido: não ouve ele, não acredita no que ele está falando, vai embora, sai daqui, aqui não é o teu lugar. Seus são tudo louco. Deixa eu falar uma coisa para você: isso é Satanás querendo roubar a vontade de Deus para a tua vida, porque Jesus te trouxe aqui para mudar por vez a tua vida.